Eu tinha tudo, menos humanidade. Ignorei o choro dela como se fosse invisível. Até meu próprio filho me obrigar a enxergar o que eu me tornei. Uma história sobre o que o dinheiro compra e o que ele nunca vai conseguir. Se essa história tocar seu coração, curta e deixe um comentário. Diga também de qual cidade você está assistindo. Rafael Mendonça acordou às 5 da manhã, como fazia todos os dias há pelo menos 8 anos. Não era o despertador. O despertador estava programado para as 5:30, mas ele raramente deixava o alarme tocar. Acordava antes, como se o próprio corpo houvesse desistido do sono e decidido que já era suficiente por aquela noite. Ele abria os olhos no escuro, ficava deitado por exatamente 90 segundos olhando para o teto. Um teto alto, de 3,5 metros, com iluminação embutida que ele ainda não havia ligado. E então levantava, sem preguiça, sem espreguiçamento, com a mesma eficiência discreta com que fazia tudo. A cobertura ficava no 32º andar de um edifício no Itaim Bibi, em São Paulo. 320 metros quadrados, 2 terraços, piso de mármore Carrara em tom Fendi, janelas do chão ao teto na sala e no quarto principal. Era o tipo de apartamento que aparecia em revistas de arquitetura com textos que usavam palavras como sofisticação atemporal e equilíbrio entre o funcional e o estético. Rafael havia comprado 6 anos atrás, pagado à vista, e em nenhum momento do processo havia sentido aquela emoção que as pessoas costumam descrever quando falam da primeira vez que entraram no lugar onde iam morar. Havia avaliado o imóvel com a mesma frieza analítica com que avaliava qualquer ativo. Localização, valorização, custo de manutenção, proximidade do escritório. Era um bom investimento. Era também um lugar para dormir. Ele foi até a cozinha descalço. O piso de mármore estava frio. Um frio que subia pela planta dos pés e se espalhava pelas pernas, mas que ele nem notava mais, como não notava mais tantas outras sensações físicas que a rotina havia anestesiado. A cafeteira italiana ficava sobre o balcão de granito escuro. Era um equipamento caro, importado, o tipo que vem desmontado numa caixa de madeira com instruções em 4 idiomas. Ele havia aprendido a operar em 5 minutos. O café vinha de uma fazenda no Cerrado, com cujo proprietário ele tinha um contrato de fornecimento exclusivo. Uma negociação que havia levado 2 meses e envolvido valores que fariam a maior parte das pessoas engolir em seco. O café em si era extraordinário. Rafael tomava 2 xícaras por dia sem prestar atenção no sabor. Enquanto a cafeteira trabalhava, ele ficou parado diante da janela da sala. São Paulo se movia lá embaixo, com a lentidão característica dos primeiros minutos de uma madrugada, que ainda não decidiu se é noite ou dia. A cidade, naquele horário, tinha uma qualidade quase irreal. As luzes dos postes se misturando ao azul pálido que começava a raiar no horizonte, além dos prédios. Os primeiros caminhões de entrega percorrendo ruas quase vazias. O barulho abafado de uma sirene distante que sumia antes de chegar perto. Rafael olhava para aquilo como se olhasse para um painel. Era a cidade que ele havia conquistado. Era a cidade que ele controlava, ao menos nos pedaços que importavam para ele. Nunca havia sido uma cidade onde ele morava, onde andava, onde se perdia. Era uma cidade que existia para funcionar em torno dos seus objetivos. Rafael Mendonça tinha 42 anos, 1,86 m de altura, postura naturalmente ereta, o tipo de presença física que ocupa o espaço de um cômodo antes mesmo de a pessoa ter dito qualquer coisa. Ombros largos, corpo mantido com disciplina pela academia, que frequentava toda manhã às 6. 45 minutos, nem mais nem menos, cronometrados com a mesma precisão das reuniões de negócios. Cabelos castanho escuros, curtos, aparados sempre no mesmo barbeiro da Consolação, que reservava o horário de sábado às 8 da manhã especificamente para ele. Havia surgido nas últimas semanas um fio grisalho aqui, outro ali,
especialmente nas laterais, acima das orelhas. Ele havia notado na semana passada no espelho do banheiro. Havia registrado o fato mentalmente, da mesma forma que registrava qualquer dado que não demandava ação imediata, e seguido em frente. Barba sempre aparada. Sempre. Era uma das poucas coisas sobre as quais ele era inflexível, mesmo nos dias mais pesados. E havia dias pesados. Dias de reuniões que iam até meia-noite e acordos que desmoronavam na última hora e sócios que mudavam de posição no meio do processo. Mesmo nesses dias, ele se barbeava. A barba desordenada era, para ele, o primeiro sinal visível de que um homem estava perdendo o controle das coisas. E Rafael havia aprendido cedo, da maneira mais dolorosa possível, que perder o controle das coisas tem um preço que demora anos para ser pago. A Mendonça, Incorporações, tinha sede num prédio de vidro na Faria Lima. 480 funcionários. Faturamento anual que colocava a empresa consistentemente entre as 10 maiores construtoras do estado de São Paulo. 8 anos de existência. 8 anos que Rafael havia construído depois de sair de uma sociedade que terminou de maneira que ele ainda não conseguia pensar sem sentir um aperto na mandíbula. 15 anos de amizade com Henrique Saldanha. 15 anos de confiança, de confidências, de projetos construídos juntos sobre a base de um respeito que Rafael havia acreditado ser sólido como concreto. E então havia vindo a descoberta, os documentos desviados, o acordo feito nas costas, o contrato assinado com um cliente que era dele por direito. Havia vindo o processo. Havia vindo os 2 anos de batalha jurídica que ele havia vencido, mas da qual havia saído com algo danificado de forma permanente. A capacidade de acreditar que as pessoas ficam. Ele havia reconstruído. Havia construído melhor, mais rápido, mais forte. Havia também construído mais alto, mais isolado, com paredes mais espessas e a decisão silenciosa, nunca verbalizada, mas absolutamente consistente, de que nunca mais deixaria ninguém chegar perto o suficiente para causar aquele tipo de estrago. O divórcio de Fernanda havia vindo 3 anos depois da dissolução da sociedade. Não havia traição, não havia vilão. Havia apenas 2 seres humanos que foram ficando cada vez mais distantes e um dia acordaram no mesmo apartamento como 2 desconhecidos corteses que não sabiam mais o que dizer um ao outro. Fernanda havia dito, na última conversa séria que tiveram antes de os advogados tomarem conta do processo: Rafael, você construiu tudo, menos a gente. Ele havia ficado sentado ouvindo, havia reconhecido a verdade naquelas palavras e havia sentido a dor delas. Mas mesmo sentindo, não havia sabido o que fazer com aquela informação. Então tinha feito o que sabia fazer. Administrou o processo, manteve a compostura, garantiu que o acordo ficasse justo para os 2 lados e seguiu. Ficou com Miguel, com a custódia principal durante a semana. Com um filho de 8 anos, que o observava com olhos que perguntavam coisas para as quais ele não tinha respostas. Havia Dona Conceição, 53 anos, natural de Imperatriz, no Maranhão, morando em São Paulo há 22 anos. Baixa, miúda, cabelos pretos repartidos no meio com fios brancos que ela não tentava disfarçar. Mãos pequenas, com articulações levemente inchadas, a pele um pouco mais grossa nas palmas, mãos que carregavam décadas de trabalho e que faziam aquele trabalho sem nunca pedir reconhecimento, sem nunca reclamar, sem nunca parecer que havia algo que precisasse ser reconhecido ou reclamado. Ela havia começado a trabalhar na cobertura de Rafael 6 anos antes, indicada por uma agência. Rafael havia lido o currículo, verificado as referências com a mesma diligência com que fazia due diligence em qualquer negócio e contratado. Ela chegava às 7 da manhã, de segunda a sábado, com uma pontualidade que ele havia notado no primeiro mês e depois simplesmente deixado de notar porque havia se tornado parte da estrutura do mundo, como a gravidade.
Ela cozinhava, limpava, organizava, lavava. Levava Miguel à escola nas manhãs em que Rafael tinha reunião antes das 8, o que era quase toda manhã. Ficava com o menino quando Rafael precisava viajar. Fazia a casa funcionar com uma eficiência quieta e invisível que Rafael havia incorporado à sua rotina sem nunca ter parado para pensar no que aquilo custava. Em 6 anos, ele havia perguntado como você está para Dona Conceição exatamente 0 vezes. Havia dito obrigado talvez umas 3 ou 4 vezes, todas em situações onde o protocolo social exigia a palavra, nunca porque sentiu que devia. Ele pagava o salário em dia, nunca havia atrasado nenhum centavo. Achava que isso era suficiente, achava que isso era tudo. Naquela manhã de sexta-feira, Rafael tomou o café, foi para a academia no 2º andar do edifício, fez os 45 minutos, voltou, tomou banho, passou o perfume, sempre o mesmo, importado. Uma garrafa que durava exatamente 4 meses e que ele repunha sem pensar, como se repõe gasolina, e foi ao armário escolher o terno. Cinza escuro, camisa branca, gravata azul marinho. Era o conjunto que ele usava para dias de reunião interna, quando não havia cliente para impressionar, mas havia equipe para manter em linha. Verificou o celular enquanto ajeitava o nó da gravata. 17 mensagens desde as 10 da noite anterior. 3 do Rodrigo, o assistente. 2 da advogada sobre um contrato de obra que tinha uma cláusula ambígua que os 2 lados estavam interpretando de formas incompatíveis. Uma do gerente de Campinas, que havia mandado fotos de um problema estrutural numa fundação que podia atrasar o cronograma em 3 semanas. 4 dos investidores do fundo, com quem ele estava em negociação há 2 meses. Ele começou a responder enquanto caminhava até o quarto de Miguel. O menino estava dormindo de bruços, completamente enrolado no edredom, como se estivesse tentando desaparecer dentro dele. Um braço para fora, o rosto virado para o lado, os cabelos espalhados no travesseiro, com aquela desordem específica que só o sono profundo produz. Rafael ficou parado no vão da porta, com o celular ainda na mão, o polegar parado sobre a tela. Havia algo naquele menino dormindo que sempre produzia nele uma espécie de quietude forçada, como se o corpo reconhecesse que ali havia algo que exigia pausa. Ele nunca havia encontrado palavras para isso. Não havia tentado muito. Miguel. A voz saiu firme, no volume que ele usava nas reuniões para encerrar um assunto. 7 horas. Levanta. O menino se mexeu. Um gemido abafado. Um enterrar mais fundo de rosto. Rafael já estava voltando para o corredor quando ouviu a voz do filho, arrastada, ainda metade dentro do sonho. Pai, você vai ao parque sábado? Ele parou. A mão estava no botão do elevador. Eu vejo minha agenda. Você sempre fala isso. O elevador abriu com um som suave, mecânico, eficiente. Rafael entrou e desceu. A semana que se seguiu foi densa mesmo para os padrões de Rafael, que não conhecia semanas simples. A negociação com o fundo de investimento havia chegado num ponto crítico onde qualquer movimento errado podia fazer a outra parte recuar e levar outros 6 meses para que as conversas voltassem ao mesmo estágio. A cláusula do contrato de Campinas continuava travada. A advogada estava propondo uma linguagem alternativa que o gerente de obras achava que comprometia a posição da empresa. E os 2 estavam enviando e-mails cada vez mais longos e cada vez menos cordiais para a caixa de entrada de Rafael, esperando que ele decidisse. Na terça-feira houve uma reunião com um arquiteto que estava atrasando projetos e que Rafael precisou confrontar com uma frieza calculada que deixou o homem visivelmente abalado e a equipe ao redor da mesa em silêncio. Na quarta-feira chegou uma notícia de que um concorrente havia fechado um contrato com a prefeitura que Rafael havia passado 3 meses tentando conseguir. Ele ficou sabendo pela manhã,
Passou o dia inteiro processando a informação com a face absolutamente neutra e só liberou a raiva à noite, sozinho no escritório do apartamento, quando bateu com a palma da mão aberta na mesa e ficou olhando para a própria mão por alguns segundos antes de respirar fundo e seguir para o próximo item da lista. Na quinta-feira, ele ficou no escritório até quase meia-noite. Chegou em casa no silêncio completo, cruzou o apartamento escuro sem acender nenhuma luz, entrou no banheiro, abriu o chuveiro na temperatura máxima e ficou debaixo d'água por 20 minutos. Um tempo que era o dobro do seu banho habitual e que era, embora ele nunca tivesse nomeado assim, a única forma de descompressão que ele havia mantido ao longo de todos aqueles anos. O vapor pesado, a água quente no couro cabeludo, o barulho constante que preenchia o silêncio. Era o único momento do dia em que o cérebro parava de calcular. Na sexta-feira, ao meio-dia, Rodrigo bateu na porta com a expressão contida de quem vai dar notícia que o chefe não vai gostar. O fundo confirmou reunião segunda às 9 e... Ele fez uma pausa mínima. Seu filho ligou 3 vezes para o fixo esta manhã. Rafael ergueu os olhos da planilha que estava revisando. Miguel? Sim. Deixou recado com a telefonista. Ela disse que ele falou que era urgente, mas que o senhor não precisava se preocupar, que não era emergência, era só uma coisa importante. Rafael ficou olhando para Rodrigo por um segundo com a expressão levemente desconcertada de alguém que recebeu uma informação que não cabia em nenhuma das categorias existentes do seu sistema de processamento. Depois pegou o celular. Tinha o som silenciado desde as 8 da manhã para a videoconferência com os investidores e havia esquecido de religar. 3 chamadas perdidas do número fixo da cobertura. Uma mensagem de voz de Dona Conceição, deixada às 10h42 da manhã, com a voz pausada e um pouco formal, como ela sempre ficava quando precisava interagir com a interface profissional de Rafael, em vez de com o Rafael doméstico. Bom dia, doutor. Desculpe incomodar o senhor no trabalho. O Miguel estava perguntando se o senhor vai buscá-lo amanhã para ir ao parque. Ele preparou uma lista de coisas que quer mostrar para o senhor. Deixei anotado na geladeira. Qualquer coisa o senhor me avisa. Rafael ouviu a mensagem 2 vezes. Ficou com o celular na mão por um momento que durou mais do que precisava. Depois disse para Rodrigo: cancela o que eu tiver marcado para amanhã. Rodrigo piscou. O senhor tem almoço com o Ferreiras? Cancela tudo. O Parque Ibirapuera, naquela manhã de sábado, estava daquele jeito que São Paulo às vezes fica nos fins de semana de outono. Uma luz dourada e levemente inclinada que vinha de um sol que ainda não estava alto o suficiente para ser impiedoso. O ar, com aquela umidade densa, mas não desconfortável, que faz a cidade parecer mais lenta, mais humana, mais disposta a ser habitada, em vez de apenas atravessada. Tinha gente espalhada pelos caminhos, famílias com crianças pequenas, casais, corredores com fones de ouvido, grupos de idosos fazendo caminhada com os braços oscilando numa cadência que desafiava qualquer noção de pressa. Rafael havia saído de casa sem gravata pela primeira vez em não sabia quantas semanas. Calça de alfaiataria em tom caramelo escuro, camisa branca sem paletó, um casaco leve de lã cinza chumbo que ele havia puxado do fundo do armário quase sem pensar. Estava de mãos nos bolsos quando Miguel saiu correndo à frente dele no caminho de pedra irregular, com a mochila nas costas e a garrafa de água balançando presa ao zíper externo. E Rafael havia ficado parado por um segundo só olhando para o filho correr. Havia algo perturbadoramente simples nisso. Uma criança correndo num parque, sem nenhum propósito além de que correr era bom, que o espaço era grande e os pés pediam movimento. Rafael não se lembrava de quando havia tido aquilo. Aquela relação com o próprio corpo que não passava por nenhum cálculo. Corria na academia, mas corria para manter o peso e a resistência cardiovascular. Corria com objetivo. Corria contra o relógio.
Correr sem razão era um conceito que havia ficado em algum lugar da infância, junto com outras coisas que ele não havia se dado ao trabalho de buscar. Miguel voltou correndo até o pai e colocou a mão na dele com aquela naturalidade absoluta que Rafael, sempre que encontrava, o desarmava completamente. Não de forma dramática, não como colapso, mas como uma gaveta que teima em abrir quando você menos espera. A mão pequena, quente, os dedos que ainda tinham aquela maciez específica de criança, envolvendo a mão de Rafael sem pedir permissão, sem verificar se era bem-vindo. Eles caminharam juntos pelo caminho principal por uns 10 minutos. Miguel foi nomeando os pombos. Inventou uma narrativa elaborada sobre um deles, que chamou de Capitão Bico, com uma história de vida que incluía uma viagem de navio e uma batalha com um gato persa. Rafael escutou sem interromper, sentindo os cantos da boca subirem levemente, uma expressão que em qualquer outra situação ele teria contido por reflexo, mas que aqui, naquele caminho de parque com a mão do filho na sua, deixou acontecer. Foi quando ele a viu. Ela estava um pouco afastada do caminho principal, num banco de madeira escura sob uma figueira, cujas raízes haviam criado ao longo dos anos uma irregularidade no chão ao redor que tornava o lugar ligeiramente apartado, como uma alcova natural. Rafael a viu de lado primeiro. A curvatura dos ombros, a posição dos cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto. E então viu o casaco. O casaco bege desbotado, de algodão, com o zíper que ela nunca fechava completamente. O mesmo casaco que ela usava nas manhãs mais frias para chegar ao trabalho, antes de guardar na pequena área de serviço onde ficavam as suas coisas. Dona Conceição. Rafael ficou parado. O cérebro fez em frações de segundo o mesmo cálculo que ele havia desenvolvido ao longo de décadas para situações que envolviam desconforto emocional. Avaliou a distância, avaliou se ela havia o visto, avaliou o ângulo de escape mais natural. Havia um caminho à esquerda que levava até o lago, e que era um desvio perfeitamente justificável pelo fato de Miguel ter mencionado patos mais cedo. Era uma saída limpa, não seria evitação, seria pragmatismo. Ele começou a puxar levemente a mão do filho para a esquerda. Miguel não foi. A mão pequena ficou firme no lugar com aquela resistência suave e absolutamente inabalável das crianças que não têm ainda o repertório social para entender por que algumas pessoas que estão sofrendo devem ser ignoradas. Miguel olhou para o banco, depois olhou para o pai, e antes que Rafael encontrasse qualquer palavra, soltou a mão paterna e caminhou em direção ao banco com a determinação despretensiosa de quem simplesmente viu uma pessoa precisando de algo, e foi. Rafael ficou parado no caminho. Havia uma sensação no peito que ele não soube nomear imediatamente. Uma combinação de impotência, vergonha e algo mais antigo, mais enterrado, que tinha a ver com ter 8 anos e ver a mãe chorar na cozinha depois de uma discussão com o pai, e não saber o que fazer então também, e sair do cômodo como se não tivesse visto. Miguel parou na frente de Dona Conceição. Ela não havia percebido a aproximação. Ficou em silêncio por um segundo. Aquele segundo específico das crianças que estão reunindo palavras com cuidado. E então disse, com aquela clareza direta, sem nenhuma camada, sem nenhuma distância protetora: "Por que você está chorando?" Dona Conceição ergueu o rosto. Rafael viu o momento em que ela o viu. Primeiro ao menino, depois a ele, que estava se aproximando agora com passadas lentas, porque não havia mais nenhum desvio possível e porque, em algum nível que estava abaixo da lógica e acima da vergonha, ele não queria mais desviar. O rosto dela estava molhado, os olhos vermelhos com a tonalidade específica de quem chorou muito e parou não porque o motivo passou, mas porque o corpo esgotou a capacidade imediata de continuar. Ela tinha tentado se recompor no segundo em que percebeu que não estava sozinha. As mãos desceram do rosto, os ombros subiram, a expressão fechou.
Mas era tarde demais para desfazer o que havia sido visto, e ela sabia disso, e a consciência de saber produzia no rosto dela uma camada adicional de algo que Rafael reconheceu como constrangimento, mas que era mais do que constrangimento. Era a expressão de alguém que foi flagrado sentindo alguma coisa que acreditava não ter direito de sentir em público. Ah, meu filho. A voz saiu diferente. Não era a voz da cobertura, eficiente e discreta. Era uma voz menor, mais antiga. Não é nada. Fiquei com um cisco no olho. Miguel inclinou a cabeça para o lado. Franziu levemente o senho com a seriedade concentrada de quem está avaliando uma informação. Não é cisco, ele disse. Cisco não deixa o rosto vermelho assim. Eu sei a diferença porque uma vez minha professora disse que era cisco e eu vi que não era. Rafael chegou ao banco devagar. Sentou na outra extremidade mantendo distância. O mesmo instinto de mesa de negociação, o mesmo espaço calculado que diz estou presente, mas não estou invadindo. Por alguns segundos nenhum dos três falou. O parque continuava ao redor deles com toda a sua indiferença alegre. Crianças gritando de longe, uma música saindo de uma caixa de som portátil em algum ponto invisível, o barulho suave das folhas da figueira se movendo no vento. A vida completamente alheia ao pequeno peso daquele banco. Dona Conceição. A voz de Rafael saiu mais baixa do que ele havia planejado. Tinha um tom diferente do habitual, menos instrução e mais pergunta. O que aconteceu? Ela abriu a boca, fechou. Os lábios pressionados por um momento. As mãos entrelaçadas com força no colo, os nós dos dedos levemente brancos. É meu filho, doutor. A voz saiu com aquela qualidade que tem as palavras quando se conseguiu finalmente dizê-las depois de muito tempo guardando. Está doente há 4 dias, febre alta. Eu não consigo levá-lo ao médico porque... Ela parou. Rafael esperou. Não pressionou. Ficou esperando com o tipo de atenção que ele raramente dava às pessoas fora de contextos onde havia algo concreto a resolver. Porque eu precisava trabalhar, ela disse. A simplicidade da frase era pior do que qualquer acusação elaborada poderia ser. Não havia dramaticidade, não havia ressentimento, não havia nenhuma intenção de fazer com que aquelas palavras causassem o efeito que causaram. Era apenas a descrição honesta de uma equação que ela havia calculado e que não tinha solução melhor do que a que havia escolhido. O senhor tinha uma semana muito cheia. Eu sabia disso. Não quis dar trabalho. Não quis faltar. Rafael olhou para ela. Havia algo que estava dando forma nele. Não culpa ainda, não completamente, mas alguma coisa que era o prelúdio da culpa. O momento em que você começa a entender o contorno de algo que não vai ser confortável de encarar. Seu filho está sozinho em casa agora? Tem 12 anos, ela disse, como se isso fosse tanto explicação quanto defesa. É responsável. Mas... está com febre desde terça. Ontem à noite subiu para 39,2. Eu fiquei com ele até meia-noite. E depois, precisava dormir para acordar cedo. Uma pausa. Ele me mandou mensagem de manhã dizendo que estava bem. Mas eu sei que ele disse isso para não me preocupar. Por que você não me avisou? Rafael perguntou. Ela ergueu os olhos para ele com uma expressão que levou 1 segundo para ele decifrar. E que, quando decifrou, ficou pesada dentro do peito de um jeito que não desapareceu. Era a expressão de quem não sabia que podia. Eu tinha medo de incomodar o senhor, ela disse. O senhor sempre está muito ocupado, e eu sabia que se eu faltasse ia atrasar tudo. Quem ia buscar o Miguel? Quem ia... Ela fez um gesto vago que abarcava a cobertura inteira, a rotina inteira, a estrutura inteira da vida de Rafael, que havia sido erguida sobre a base silenciosa do trabalho dela. Eu sei que sou substituível, doutor, e eu não podia arriscar. O parque continuava. As folhas continuavam. A música da caixa de som continuava. Miguel colocou a mão no joelho de Dona Conceição, com a solenidade de uma criança que decidiu que aquele era o gesto correto para aquele momento. E então olhou para o pai. Por que o filho dela não pode ter um médico também? Ele perguntou.
Não com acusação, com a pergunta genuína de quem ainda não aprendeu que existem respostas para as quais os adultos fingem não ter ouvido a pergunta. Rafael olhou para o filho. Depois olhou para Dona Conceição. Depois olhou para o espaço entre eles, para o banco de madeira escura sob a figueira, para as raízes tortas no chão ao redor. E não encontrou nenhuma palavra, porque não existia resposta que não o condenasse. Porque o filho dela tinha 12 anos e estava deitado numa cama com febre de 39 graus, numa casa no outro lado da cidade, enquanto a mãe estava sentada naquele banco, chorando o choro silencioso de quem não pode chorar em casa, porque em casa tem um filho que precisa que ela seja forte. E porque essa mesma mãe havia passado os últimos 6 anos fazendo com que a vida de Rafael funcionasse. Havia preparado centenas de cafés da manhã, havia lavado centenas de ternos, havia ficado com seu filho incontáveis noites e fins de semana, enquanto ele estava numa reunião ou numa viagem resolvendo algo que, colocado ao lado daquele banco e daquele choro silencioso, parecia de uma insignificância desconcertante. E ele nunca havia perguntado como ela estava, nenhuma vez. Rafael tirou o celular do bolso. Os dedos foram direto para o nome de Rodrigo na lista de contatos. O reflexo imediato de 10 anos de ter alguém que resolvia as coisas que ele precisava ter resolvidas. Mas parou antes de ligar. Havia uma sensação nova, de que aquilo não era uma tarefa para delegar. Ele abriu os contatos. Encontrou o número da doutora Patrícia Andrade, a pediatra que acompanhava Miguel desde os 2 anos de idade. Discou diretamente. Ela atendeu no segundo toque com a cautela de quem reconhece o número, mas sabe que Rafael só liga em situações que não esperaram a segunda-feira. Rafael, a voz estava levemente tensa. Doutora Patrícia. Tenho uma criança de 12 anos com febre alta há 4 dias. Ontem à noite estava em 39,2. Tomou dipirona, mas o estoque acabou. Preciso de uma consulta hoje. Uma pausa. Rafael, minha agenda de hoje está completa. Eu pago a taxa de emergência. Dobro se precisar. A voz era firme, mas não havia no tom a frieza habitual das negociações. Havia algo diferente. Havia urgência. Mas precisa ser hoje. Uma pausa mais curta. 4 da tarde. Venha pelo acesso da Paulista. Ele desligou. Olhou para Dona Conceição, que havia acompanhado a ligação em silêncio, com uma expressão que ele não soube imediatamente classificar. Estava entre o espanto e algo mais antigo, mais parecido com o alívio que você sente quando percebe que alguém viu. 4 horas. Clínica na Avenida Paulista. Eu mando o endereço para o seu celular agora. Você vai lá com seu filho hoje. Doutor, eu não posso deixar o senhor pagar. Pode. A firmeza na voz não era arrogância. Era a clareza de alguém que tomou uma decisão pequena e simples e que tinha certeza de que era a decisão certa. Você vai. Eu cuido do resto. Dona Conceição ficou olhando para ele. Por um momento, os olhos vermelhos, o rosto ainda úmido, os ombros que começavam a baixar da posição de defesa que ela havia mantido durante toda a conversa. Obrigada, doutor, ela disse. A voz estava firme, mas havia algo atrás da firmeza que tremia levemente, que era o som de alguém segurando com toda a força que tem para não desabar de alívio na frente do patrão. Miguel olhou para o pai com aquele sorriso que aparecia antes de ele abrir os olhos completamente de manhã. E Rafael, que havia passado toda aquela semana construindo argumentos, defendendo posições, calculando movimentos, ficou olhando para o filho de 8 anos e sentiu que havia sido derrotado e salvo ao mesmo tempo pela mesma coisa, por uma pergunta simples que ele não havia sabido responder. Naquela noite, depois de levar Miguel para o apartamento e assistir o menino adormecer no sofá, no meio de um desenho animado, com a cabeça inclinada para o lado e a boca levemente aberta, Rafael foi para o escritório do apartamento.
Era um cômodo que ele havia montado com a mesma precisão fria com que montara o restante do apartamento. Mesa de carvalho maciço, estantes de livros que eram mais adorno do que biblioteca funcional, iluminação embutida que criava uma atmosfera de trabalho sem ser hostil. Ele havia passado incontáveis horas naquele cômodo. Era o lugar onde as decisões que moviam milhões de reais eram tomadas, muitas vezes sozinho, às 11 da noite, com a cidade silenciosa lá embaixo. Ligou o computador. Abriu a pasta de administração da empresa doméstica, uma empresa terceirizada que gerenciava a folha de pagamento e os contratos dos funcionários da cobertura. Encontrou o arquivo de Dona Conceição. Abriu. Ficou lendo. O salário era correto. Estava acima do piso da categoria. Nunca havia atrasado. O plano de saúde era o básico do pacote corporativo. Cobertura de emergência, pronto-socorro, consultas mediante agendamento com lista de espera de 2 a 3 semanas para especialistas. O filho não estava coberto. O vale alimentação era o valor mínimo estipulado pela convenção coletiva. Não havia nenhuma provisão para auxílio emergencial, nenhuma cláusula de afastamento remunerado para cuidados familiares, nenhum benefício além do exigido por lei. Era tudo correto, era tudo dentro dos parâmetros. Era absolutamente insuficiente. Rafael ficou olhando para a tela por um longo tempo. O apartamento ao redor estava quieto. O único som sendo a respiração regular de Miguel lá no sofá e o ruído constante e abafado da cidade 32 andares abaixo. Ele pensou em Dona Conceição chegando às 7 da manhã com o casaco bege desbotado. Em 6 anos de manhãs, em 2000 e tantos dias de café preparado, roupa lavada, Miguel acompanhado, casa mantida. Em 12 anos de filho criado sozinha, porque o marido havia ido embora quando Gabriel tinha 2 anos, Rafael sabia disso. Estava no formulário de admissão, havia lido uma vez e arquivado. Em 12 anos de malabarismo entre ser presente e ser responsável. Entre o filho que precisava da mãe e o emprego que precisava da funcionária. E em nenhum daqueles 2000 e tantos dias, ele havia perguntado como ela estava. Havia uma palavra para isso. Ele havia evitado a palavra durante toda aquela tarde, mas agora, sozinho no escritório com a tela iluminando o rosto no escuro, não havia mais como evitar. Negligência, não cruel, não maliciosa, não calculada, mas real, e real de um jeito que não diminuía por ser involuntária. Ele abriu um novo e-mail, endereçou para o gerente de RH da empresa doméstica terceirizada. Escreveu: preciso revisar o pacote completo de benefícios para todos os funcionários domésticos sob meu contrato. Quero inclusão de plano de saúde premium, com cobertura familiar imediata para cônjuges e filhos. Vale alimentação reajustado em 40% acima do atual. Criação de um fundo de auxílio emergencial de uso irrestrito. E quero incluir uma cláusula de afastamento remunerado de até 5 dias por ano para cuidados com familiar direto doente, sem desconto, sem necessidade de justificativa prévia, além de comunicação. Preciso de uma proposta estruturada até segunda-feira de manhã, antes das 9. Ficou olhando para o texto. Depois, acrescentou uma linha. Isso não é opcional. É prioridade. Enviou. Fechou o computador. Ficou sentado no escuro por mais alguns minutos, com as mãos apoiadas sobre a mesa de carvalho. O escritório tinha o cheiro de papel e do perfume que havia sobrado no ar do terno que ele havia pendurado mais cedo. Aquele perfume caro que ele usava todos os dias sem pensar, que custava mais do que o vale alimentação mensal de Dona Conceição. Ele pensou em Miguel no parque, na mão pequena que havia soltado a sua e ido sem hesitar. Na pergunta sem resposta que o menino havia lançado com aquela brutalidade suave que é o privilégio das crianças que ainda não aprenderam que certas perguntas não devem ser feitas em voz alta. Por que o filho dela não pode ter um médico também? 42 anos, uma empresa com quase 500 pessoas, decisões que moviam mercados.
E havia sido necessário um menino de 8 anos para que ele entendesse algo que deveria ser elementar. Havia pessoas dentro da estrutura da sua vida que faziam essa vida funcionar, e ele havia tratado essas pessoas como peças eficientes e intercambiáveis, sem nunca parar para considerar que cada peça tinha um filho com febre, uma conta que não fechava, um medo de ser substituída que a fazia engolir o próprio choro num banco de parque, numa manhã de sábado. O apartamento estava quieto. Miguel dormia. São Paulo respirava lá embaixo. Rafael ficou com aquilo. Na segunda-feira de manhã, Dona Conceição chegou às 7 em ponto. Rafael estava na cozinha, de pé junto à janela, com a xícara de café na mão. A mesma posição de sempre, a mesma rotina. Ela entrou com a chave que tinha, guardou o casaco bege na área de serviço, foi até a cozinha para começar o trabalho do dia. Quando o viu, fez o cumprimento de sempre, com a mesma voz profissional e discreta. Bom dia, doutor. Bom dia. Pausa. Como seu filho está? Ela parou. Só um segundo que durou o tempo suficiente para que ele percebesse que aquela pergunta havia chegado num lugar onde perguntas não costumavam chegar. Melhor, doutor. A médica disse que era uma infecção bacteriana. Passou o antibiótico. A febre baixou ontem à noite. Ainda bem, Rafael disse. E era verdade. E o fato de ser verdade de uma forma que ele podia sentir, não apenas registrar como informação, era diferente de antes. Eu queria agradecer ao senhor pela consulta. Pelo que o senhor fez. Eu não... Ela parou. A voz estava controlada, mas havia um tremor abaixo dela que ela estava gerenciando com toda a disciplina disponível. O doutor não era obrigado. Eu sei que não era. Uma pausa. Mas devia. A diferença entre as duas frases era toda a distância que ele havia percorrido naquele fim de semana. Ela olhou para ele. Havia algo no olhar dela que não era gratidão apenas. Era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que acontece quando alguém que passou muito tempo sendo invisível é finalmente visto. Dona Conceição, vou mudar o seu contrato, ele disse com a objetividade direta de alguém que tomou uma decisão e está comunicando, não pedindo aprovação. Plano de saúde melhor, com cobertura para você e para o Gabriel. Vale alimentação reajustado. E se ele adoecer de novo, ou se acontecer qualquer coisa que precise da sua presença, você me avisa e fica com ele. Sem desconto. Sem precisar pedir licença. Você simplesmente me avisa. Ela ficou olhando para ele por um momento que teve peso. Obrigada, doutor, ela disse. A voz estava firme, mas os olhos disseram o restante. Ela foi para a cozinha. Começou o trabalho do dia. Rafael ficou de pé junto à janela com a xícara de café, olhando para São Paulo, que começava mais uma semana. Havia algo diferente naquela manhã. Não na cidade. A cidade era a mesma, indiferente e constante. Era diferente no jeito que ele estava dentro dela. Como se uma janela que havia estado fechada por muito tempo tivesse sido aberta, apenas um pouco, mas o suficiente para que o ar entrasse. 3 semanas depois, numa tarde de sábado em que o outono paulistano transformava a luz que entrava pelas janelas da cobertura em algo dourado e ligeiramente melancólico, Rafael estava no sofá, com o notebook aberto numa planilha de projeção financeira que ele havia prometido a si mesmo que não abriria no fim de semana, mas que havia aberto de qualquer forma, porque havia um número num dos campos que não estava fechando e que ficava como um grão de areia debaixo de uma pálpebra insuportável em sua pequenez, mas impossível de ignorar. Miguel estava no quarto de brinquedos com alguém. Rafael havia notado as vozes lá pelo meio da tarde. 2 vozes, a do filho e uma segunda, mais grossa, de um menino mais velho, e havia registrado sem investigar, voltando para o número que não fechava. Mas as vozes continuavam, e havia risos, e havia o barulho específico de peças de Lego sendo espalhadas no chão e reorganizadas. E era um barulho que Rafael havia aprendido a identificar ao longo dos últimos anos como o som do filho completamente presente,
completamente dentro de um momento completamente bem. Ele fechou o notebook. Caminhou até o corredor. A porta do quarto de brinquedos estava entreaberta. Ele parou no vão sem entrar. Sentados no chão entre uma constelação de peças coloridas, estavam Miguel e um menino de uns 12 anos. Moreno, cabelos escuros ligeiramente despenteados, camiseta de algodão com um personagem de jogo desbotado nas costas, jeans com um pequeno rasgo no joelho esquerdo, que parecia resultado do uso e não de escolha estética. Os dois estavam curvados sobre uma construção que havia tomado proporções consideráveis no centro do tapete, discutindo com a seriedade absoluta de engenheiros em fase de projeto sobre a melhor forma de estabilizar uma torre que insistia em inclinar para a direita. Dona Conceição apareceu no corredor ao lado de Rafael, carregando uma bandeja com 2 copos de suco e uma tigela de fruta cortada. Baixou a voz. Espero que não tenha se importado, doutor. O Miguel pediu tanto para que o Gabriel viesse. Eu ia deixar para outra semana, mas ele ficou insistindo desde quarta-feira. Havia uma contenção cuidadosa na voz dela, a precaução de alguém que ainda está aprendendo os novos limites do que é permitido. Rafael ficou olhando para os 2 meninos. Gabriel, o filho dela. O menino que havia passado 4 dias sozinho com febre porque a mãe tinha medo de faltar ao trabalho. Ele parecia completamente bem agora. Tinha nos olhos aquela luminosidade que Rafael havia notado em Miguel desde sempre e que havia aprendido ao longo dos anos a reconhecer como a marca específica de uma criança que ainda não aprendeu que o mundo pode decepcionar. Não ingenuidade, mas inteireza. A capacidade de estar completamente dentro de um momento de Lego, como se não existisse nenhum outro lugar no mundo onde valesse mais a pena estar. Não me importei, não, Rafael disse. E havia na voz algo que Dona Conceição notou, porque ela o olhou por um segundo com uma expressão que não era surpresa exatamente, mas era aparente próxima dela. Ela entrou no quarto, colocou a bandeja no chão perto dos 2 meninos, disse alguma coisa baixo para Gabriel, que fez o menino sentar mais ereto e dizer obrigada para Rafael com a formalidade nervosa de criança que foi instruída a ter boas maneiras. Rafael acenou com a cabeça e ficou parado mais alguns segundos na porta. Gabriel voltou para o Lego. Miguel disse alguma coisa que Rafael não ouviu completamente, mas que fez o outro menino rir. Um riso real, espontâneo. O tipo que não precisa de contexto para ser entendido como a coisa certa acontecendo no momento certo. Rafael foi até o sofá. Ficou sentado por um momento sem abrir o notebook. Havia risos vindos do quarto de brinquedos. O barulho das peças de Lego. A voz de Miguel explicando alguma coisa com a seriedade elaborada que ele usava quando estava ensinando algo que considerava importante. A voz de Gabriel respondendo, depois discordando, depois concordando, o vai e vem natural de 2 crianças construindo alguma coisa juntas, sem saber que estavam também, sem planejar, construindo uma amizade. Rafael ficou ouvindo. O número que não fechava na planilha continuou onde estava. Ele abriu o notebook, mas desta vez não abriu a planilha. Abriu o e-mail. Digitou uma nova mensagem para o RH, não apenas da empresa doméstica desta vez. Endereçou para o setor de recursos humanos da Mendonça Incorporações inteira. Escreveu: quero iniciar uma revisão abrangente do pacote de benefícios para todos os funcionários da empresa, com foco especial em saúde familiar, auxílio emergencial e políticas de afastamento para cuidados com dependentes. Marque uma reunião para esta semana. Isso é prioridade. Enviou. Fechou o notebook. Do quarto de brinquedos vinha o barulho de uma torre de Lego desmoronando e 2 meninos rindo ao mesmo tempo. Aquele riso específico da catástrofe, que é também começo, do que caiu que vai ser construído de novo, diferente e melhor do que estava antes. Rafael ficou sentado no sofá, ouvindo aquilo por um longo tempo. E pensou que havia passado 42 anos acreditando que sabia o que era ser bem-sucedido.
Havia planilhas que provavam isso. Havia prédios com o seu nome. Havia uma empresa com quase 500 pessoas que acordavam de manhã e iam trabalhar para algo que ele havia construído do zero. Mas havia também um menino de 8 anos que havia soltado a mão do pai num parque e caminhado sem hesitar até uma mulher que estava chorando, que havia feito uma pergunta simples que nenhum adulto ao redor havia tido coragem de fazer, que havia olhado para o pai com aqueles olhos que não cobravam, não acusavam, apenas perguntavam: por que o filho dela não pode ter um médico também? Com a clareza absoluta de quem ainda não aprendeu que existem perguntas que os adultos preferem não responder. E havia Dona Conceição, que chegava às 7 da manhã com o casaco bege desbotado e fazia a vida de Rafael funcionar com uma dignidade quieta e constante, e que havia encontrado num banco de parque a única solidão grande o suficiente para comportar o choro que ela não podia se dar ao luxo de ter em casa. Rafael havia construído muito. Havia construído com disciplina real, com sacrifício real, com inteligência e risco, e as cicatrizes de quem aprendeu a confiar menos e calcular mais depois de ser traído por quem não devia. Havia construído prédios que durariam décadas, e uma empresa que gerava empregos, e um apartamento no 32º andar, de onde São Paulo parecia um painel de controle perfeitamente compreensível. Mas havia construído tudo aquilo num certo tipo de isolamento, com paredes internas tão espessas que nada entrava sem ser filtrado pela lógica primeiro. Havia confundido controle com força, havia confundido distância com proteção. Havia tratado as pessoas ao redor como peças de uma engrenagem, eficientes, substituíveis, não humanas, no sentido mais silencioso e mais devastador da palavra. E havia sido necessário um banco de parque, uma mulher chorando e uma pergunta de 8 anos para que ele entendesse o que havia custado tudo isso, não em dinheiro, em humanidade. Do quarto de brinquedos veio o barulho de uma nova construção começando. Vozes planejando, mãos organizando peças, o som específico de algo sendo erguido com cuidado. Rafael ficou escutando e, pela primeira vez em muitos anos, não pensou no que precisava fazer a seguir. Ficou apenas ali, presente, naquele apartamento que era grande demais para uma pessoa só, mas que naquela tarde, com aquele barulho de crianças e aquela luz de entardecer entrando pelas janelas do chão ao teto, parecia ter encontrado finalmente a temperatura certa. Às vezes, a maior construção da vida de um homem não tem nada a ver com concreto, vidro ou capital. Às vezes, é apenas isso: aprender a ouvir a pergunta que a criança faz. E, finalmente, depois de anos de silêncio calculado, ter coragem o suficiente para deixar a resposta mudar você. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E, se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida. Sonnet 4.6 Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.